A paz do Senhor Jesus Cristo a todos do grupo, um bom dia a todos com Cristo no coração, que todos venham ter um ótimo domingo. E, irmãos, eu quero deixar uma reflexão nesse domingo para a nossa vida, Efésios capítulo 5, versículo 9, diz assim, eu vou estar lendo o verso 8 e 9. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. 10. Aprovando que é agradável ao Senhor. 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque antes condenai-as. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Efésios, nos ensinando como um cristão deve andar, como nós devemos se portar diante de Deus e dos homens. Aleluia, Jesus. Precisamos, irmãos, andar na verdade. O que é verdade? É o contrário da mentira, do engano, da falsidade, da deslealdade. E vemos que o apóstolo Paulo, ele nos deixa aqui, irmãos, alguns conselhos para mim e para você, para nós vivermos uma vida piedosa, santa e agradável a Deus. Veja bem, porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Irmãos, precisamos ser bondosos, mas eu sempre digo que, irmãos, bondade não tem nada a ver com sermos bobos, porque tem gente que confunde. Tem pessoas que ela não quer mudar a vida dela, ela não quer se transformar, ela não quer obedecer o Evangelho, ela não quer andar na verdade. Aí elas acham que porque eu sou pastor, sou servo de Deus, você é um cristão, você deve simplesmente, irmãos, viver. Todavia, quando elas fazem coisas erradas, elas, em vez de elas assumirem um erro, em vez de elas mudarem de vida, elas fogem da verdade. E no interior dela, elas acham que elas estão certas. E elas julgam a correção ao qual Deus nos deixou para tomarmos como medida sobre aquele que anda num caminho tortuoso. Elas acham que isso é religiosidade, quando na verdade é doutrina. Que se não houver a doutrina, irmãos, não tem o quê? Não tem a conversão verdadeira, porque é a doutrina, é a palavra de Deus que faz com que eu e você se liberte. Aleluia, Jesus. Veja bem, aí o apóstolo Paulo nos diz assim, aprovando o que é agradável ao Senhor. Irmãos, vamos meditar um pouquinho na nossa vida, o que a gente tem aprovado em nossa vida, tem agradado a Deus? Aquilo que nós andamos fazendo ou compartilhando, irmãos, o que pessoas à nossa volta fazem, tem agradado a Deus? Vamos ser sinceros, irmãos, vamos olhar para dentro de nós, vamos ter uma vida piedosa, uma vida santa, reta diante de Deus. Vamos ser verdadeiros, parar com o engano, da mentira. Aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quando nós falamos de não julgar, aleluia, Jesus, irmão, eu vou te explicar o que é julgar. Julgamento é quando você condena a pessoa por aquele delito que ela fez, isso é julgamento. Agora, irmãos, quando a gente condena as obras infrutuosas das trevas, você não está condenando a pessoa, e sim aquilo que ela está fazendo. E para ela deixar de fazer, ela tem que ser corrigida, ela tem que ser orientada. Se ela obedecer, a palavra de Deus diz que nós ganhamos o nosso irmão. Se ela não obedecer, nós temos que chamar duas testemunhas até ela e falar com ela novamente. E se ela deixar de não nos ouvir, se ela não ouvir de jeito nenhum,
nós devemos comunicar a igreja e colocar essa pessoa como gentio. Sabe o que é um gentio? Ela não é considerada cristã mais. Isso é ensinamento de Jesus Cristo. O nosso problema é que a gente quer passar a mão, irmãos, porque a gente quer ser misericordioso, a gente tem medo de errar com o irmão, com a irmã. E às vezes a gente erra com Deus. Em vez de agradar a Deus, a gente agrada o homem e desagrada a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos andar, irmãos, aleluia, Jesus, no caminho santo. O verso 15 do capítulo 5 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Você cristão, eu cristão, nós devemos ver como a nossa vida, como a gente está andando. Como a gente está andando, irmãos. Como que está a nossa vida? Como que a gente está caminhando diante de Deus? Eu não estou falando de escândalo, irmão. Escândalo a gente sabe que um monte de gente está cometendo, um monte de... Eu não vou citar aqui, mas é pastor, obreiro, obreira, sem cargos eclesiásticos. Então, eu não estou falando disso, de escândalo. Eu estou falando de você andar. Como que você tem andado na presença de Deus? Que o escândalo, irmãos, é palpável, se todo mundo vê. Agora tem aqueles que são o que, irmãos? Hipócritas. Eles andam causando escândalo e na nossa frente quer pregar. Na nossa frente quer falar do amor, da graça, da misericórdia, da severidade de Deus. E mal sabe que a Bíblia diz que eles estão o quê? Enganando e sendo enganado. Mas a Bíblia diz que eles não vão longe. A Bíblia diz que eles não vão longe. Agora veja bem, olha só, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Nécio quer dizer louco. Olha o que ele disse: pelo que não sejais, ou melhor dizendo, verso 16, remindo o tempo, por quantos dias são mal. Os dias não são bons. Aleluia. A gente vê o que está acontecendo, a falta de amor cristão. Estou falando amor a Deus, não estou falando amor ao próximo, não. Porque se você não consegue amar a Deus, se a sua cachaça, você não consegue largar da cachaça, você não ama a Deus, você ama a cachaça. Se você não consegue amar a Deus, você continua fumando, bebendo, se prostituindo, causando escândalo. E não venha falar para mim que você ama a Deus, que você é um mentiroso hipócrita. É isso que a Bíblia fala que você é. Não é o pastor Antônio, é a Bíblia, é Jesus Cristo dizendo. Aí a Bíblia diz assim, olha só. Aleluia. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas encheis do Espírito. Veja bem, irmãos. Olha que Paulo usa o vinho. Que o vinho causa o que? Contenda. Aí as pessoas vêm falar para mim que não, um pouquinho não faz mal, um pouquinho, meu irmão, a Bíblia diz que o vinho causa contenda. A Bíblia diz que a bebida alcoólica é alvossoradora. Quantas famílias são destruídas por causa do álcool? Aí você quer se enganar, quer continuar bebendo e quer continuar tomando ceia, quer continuar dizendo que está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. Aí vamos lá, vamos continuar. Falando entre vós salmos, hino, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graça por tudo nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos aos outros com temor de Deus. Veja bem, meu irmão, como que nós estamos andando na presença de Deus? Como nós estamos andando na presença de Deus, meu irmão? Aleluia. A palavra de Deus, ela é bem clara. Se eu e você dizemos amar a Deus, nós vamos obedecê-lo. E não venha comigo com esse fato de que nós somos carne, somos falhos, errantes, e que Jesus, o que Jesus faria em nosso meio, se perdoaria ou não. Mas vale a pena ressaltar, meus irmãos, que aqueles que quiseram andar com Jesus, andaram. E aqueles que desejaram andar em suas vontades, em suas paixões, Jesus deixou eles o que? Morrer nisso. Prova é o Judas.
Prova é os fariseus hipócritas. Prova é os escribas. Jesus não insistiu com esse povo. Aleluia. E para finalizar, meu irmão, os nossos frutos fala por nós mesmos. O nosso fruto vai dizer se realmente somos de Deus ou não. Só que a Bíblia diz que nós temos, irmãos, a Bíblia diz que tem o filho de Deus e o filho do diabo. O filho do diabo faz a vontade de seu pai, que é o diabo. Jesus falou isso lá em João 8. Que ele é mentiroso. Então você que é mentiroso, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. E eu não estou te acusando, é a Bíblia que está dizendo. Então, meu irmão, cuidado com essas mentirinhas, cuidado em viver no engano. Nós precisamos, irmãos, realmente nascer de novo. Nascer de novo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu agora nessa manhã, a qual estava aqui no templo, falando com Deus, e o Senhor falou grandemente comigo nesse texto. Amém? Que Jesus Cristo os abençoe em nome de Jesus.